Mas quem é de dentro sabe que não só ele faz isso. Os orixás, eles elegem pessoas de dentro ou da plateia para conduzirem ao salão, ou no mínimo trocar afetos com abraços, com cheiros nas pessoas que lá estão. Estar na roda não é para qualquer um, e não é qualquer coisa. E ser colocada lá pelo orixá, uau! A Ebome e a Ekedeliana afirma, abre aspas, se essa energia é capaz de dominar, foi capaz de dominar dessa forma o meu ser, de me dar esse poder, ela pode muito mais, fecha aspas. Aí a Lorixá Vera do Oxum aprendeu Mininota com Mãe Beata de Iemanjá, saber que nunca mais se esqueceu, abre aspas. A dança é uma das coisas mais importantes do candomblé, porque é movimento, a partir do respeito com o corpo, a partir do momento que você faz o gesto de um orixá, que há mais de 10 mil anos dançou daquele jeito, você está reafirmando aquele momento. A Ekede Liana do Oxum disse, abre aspas, minha corporeidade atual, altiva, é possível porque eu entrei em contato com um mundo que eu tive identificação muito forte, com uma energia que passou a fazer parte do meu mundo cotidiano, uma energia que traz outra pessoa dentro de mim, uma pessoa guerreira, determinada, que não tem medo, cheia de coragem, e isso é transformação. Aí a Lorixá aprendeu criança que, abre aspas, eu tenho meu corpo como um templo, morada de Oxum, e por isso não bebo, não fumo. Meu corpo é a casa de Oxum e eu tenho marcas para provar isso. Ekede Liana falou que entendeu a estratégia dos orixás e se abriu para isso. Abri o meu coração, cabeça e corpo para receber toda a gama de informação, toda a energia, prosperidade e fertilidade que estavam circulando à minha volta. E a Lorixá Vera do Oxum afirma que a estratégia dos orixás é a iniciação, desde a mais tenra infância. Abre aspas. Outra está dada quando a gente respira o ar que não vê, não pega, e esse ar é consagrado pelo orixá, que também não é visto e sim muito mais sentido. Quando a gente sente sede e pede água, eu acho que é uma estratégia do orixá. Não tem coisa mais linda que a mudança da lua, a maré, é determinada pela lua, é a estratégia dos elementos da natureza, dos orixás. Então, a estratégia é mostrar as transformações, nos ensinando sobre fé. Os ebós também são estratégias. Em relação ao candomblé e a educação formal, a Lorixá Vera do Oxum cita, abre aspas, os educadores precisam saber que aquela criança negra que está em sala de aula tem todo um conhecimento, tem todo um axé, orgulho de seu povo, religião, cultura, família, ancestralidade. Precisam olhar para além dela ser branca, negra, japonesa, seja lá qual cor a criança tenha. E eu digo que a pedagogia eco-ancestral, inspirada nos ensinamentos do candomblé, estabelece uma ruptura provocada pela decolonialidade. Não se trata mais de falar pelo corpo, mas proporcionar situações para que o próprio corpo fale por si, alimentado pela cultura vivida na pele, e pela carne. Esse corpo-templo que se ressignifica na e para a resistência, com o propósito de se tornar um corpo-templo resistência, porque resistir às atrocidades também é sagrado, acaba por estar conectado com a realidade vivida na coletividade, em seu entorno, e, dessa forma,
é um corpo capaz de sobreviver às intempéries sociais. Esse é o corpo formado desde as infâncias dentro dos candomblés. Corpos, templos que se querem resistências a fim de combater as atrocidades, as perversidades, as barbáries que ocorrem com os corpos negros e femininos no cotidiano. Sobre a infância, é importante afirmar que elas são múltiplas e deve ser dita, na medida do possível, no plural. Para além disso, a criança no candomblé tem a chance de aprender ensinamento fundamental em nossas vidas, que as infâncias são cultuadas durante a vida inteira de uma pessoa, pois mesmo ao envelhecer nesse espaço, é possível preservar dentro de si a energia das crianças, como, ora, dando herê, isto é, incorporando as essências ancestrais e infantis. As crianças no candomblé vivenciam, portanto, as infâncias não somente nos corpos infantis, pois desde cedo compreendem que elas podem estar presentes também em corpos não infantis, de idosos inclusive, tendo assim a possibilidade de compreenderem que os corpos são perecíveis e fenecem, mas as infâncias não. Elas são traços da personalidade que podem e devem ser cultivadas a vida inteira, a fim de manterem-se como chamas ativas na continuidade dos legados ancestrais. Da grande cabaça, a Ibaiuá, a cabaça da existência, não nos prive das emoções que as águas nos trazem, e assim aprendermos desde as infâncias a fazermos mergulhos profundos em nossas águas para entendermos desde muito cedo quem somos, o que desejamos, como caminhar empoderadamente e como sermos prósperas e bem-sucedidas e sucedidos. No reino da ancestralidade africana, as águas, mesmo as turvas, são transparentes e nos mandam mensagens diretas, tal e qual as águas cristalinas. Afinal, cada elemento tem uma função e tudo depende absolutamente dos olhos de quem olha. Um provérbio importante que eu acho fundamental trazer aqui para esse momento, e ele é bastante conhecido, um provérbio africano, é aquele que diz que enquanto as histórias das caças estiverem sendo contadas pelos caçadores, os leões jamais serão os heróis. Gratidão pela escuta, que nessa quinta de Pai Oxóssi seja coberta com os seus mistérios, capazes de nos impulsionar e enxergar na neblina as soluções para as nossas questões do inconsciente. Afinal, esse também é um dos domínios de Oxóssi, atuando para trazermos à tona tudo que jogamos no popular ocidental para baixo do tapete. O oculto deve ser por nós encarado de frente, assim como na neblina arregalamos mais os olhos para tentar enxergar o mistério que nos ronda. Que Pai Oxóssi abençoe a todos. Axéô, gratidão, dou por encerrada essa abertura de fala no momento de hoje. Que maravilha! A benção e a... Pai Oxóssi abençoe, a benção. Eu fiquei aqui ainda observando os comentários de participantes encantados, encantadas com a sua reflexão sobre o candomblé, sobre essa relação candomblé-natureza, infância,
Não, eu estou encantado. E sabe o que é que eu fiz durante o O tempo que você quê? estava falando? O quê? Entrei na internet e já tirei a tese, porque eu quero ler a tese inteira. Eu já Arrasou! salvei a tese aqui. Ai, Eu falei, que como que eu não li a honra! tese dela ainda? Essa reflexão maravilhosa, um diálogo fundamental sobre os nossos corpos e a relação dos nossos corpos com a ancestralidade, sobre os corpos das nossas crianças e as relações dos corpos de nossas crianças com os saberes ancestrais É isso. que nós vivenciamos, trazemos e reproduzimos em termos de experiência tradicional, né? Experiência de relação com a diáspora africana no Brasil. Eu estou aqui encantado e ficava, mas como que eu não li essa tese ainda? Eu tinha lido um artigo de um dossiê que você coordenou, mas aí achei que tinha salvo a tese, não tinha. Mais uma tarefa para a gente, como alguém que reflete, que entende que é importante as contribuições que chegam dos nossos e das nossas que têm ido para este campo da academia produzir reflexões tão fundamentais quanto aquelas reflexões que nós estávamos acostumados a dizer que não podíamos viver sem elas numa perspectiva de processos de validação de conhecimento na lógica europeia. Eu estou encantado pela sua exposição, com a sua exposição, pelo trabalho. Espero que a gente possa desencadear, a partir dessa reflexão, um processo que leve em conta outras formas de ser criança dentro da escola, porque É outras isso. formas de ser criança dentro da escola tem a ver com aquilo que a criança traz da sua experiência fora dos muros da escola, porque quase sempre a escola ignora a experiência das crianças fora dos muros, mas fora dos muros da escola há vida para as crianças e nessas vidas nós temos dimensões ancestrais, religiosas, fundamentais para serem acolhidas, valorizadas e respeitadas. Eu estou encantado. Muito obrigado, Iara. Gratidão. Eu que Eu passo agradeço. a palavra, eu passo a palavra para minha querida Ellen, para nos ajudar também nesta reflexão desta tarde. Ai, gratidão, e como é bom, né, ouvir sempre a Kyu-san, que com maestria vai nos conduzindo e nos envolvendo, essa habilidade que ela tem aí, para ir nos orientando, contando histórias, não é à toa, né, que as suas histórias nos emocionam, e aí, partindo disso também, inclusive um dos textos dela, que eu tomo a liberdade de falar, porque sou fã, eu e minhas irmãs, mulheres adultas, também nos encontramos com as nossas crianças ao ler o Moubá, né? E, claro, vejo os meninos também retomando isso com o Akin, o Black Power de Akin, agora nos últimos tempos, e falei para ela, mas como é lindo quando a gente vê a memória das águas posta ali no Omoubá e também na sua tese, que muito obrigada, mais uma vez, gratidão por poder fazer isso. E por falar em memória das águas, eu quero começar por aí. Eu vou conversar hoje a partir como fui apresentado, eu tenho a oportunidade de coordenar um grupo de pesquisa, que o título é Laroie, Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras, por conta de uma metodologia pensada com as crianças do candomblé para fazer pesquisa nesse espaço, pensando a cosmopercepção de mundo inerente a ele, principalmente no que se trata um pouquinho de relação tempo-espaço, e eu vou falar hoje um pouco disso, mas eu quero partir de uma reflexão que para mim é muito cara, justamente para pensar um pouco sobre a decolonialidade do poder, do ser e do saber. Se
a escravidão tira nós negros da África, é a colonização que tenta tirar a África de nós, né? Essa reflexão é do professor Nobles, em Sakushate, que é um texto bastante interessante. E olha que interessante, em 1832, depois em 1875 e tudo mais, Yama Sookai, chinês, para dizer da minha raiz, né, do sítio de Paiadão, de onde eu tenho vínculo a partir do pai Toninho do Oxum, meu babalorixá, essas mulheres criaram uma forma de recolocar a África em nós. Podemos nunca ter estado lá, mas é a partir da memória ancestral dessas mulheres, do hálito, da força, do útero, do axé, que a África é recolocada em nossos corpos e também das nossas crianças que frequentam os terreiros. Então, olhar para as crianças, que muito me interessa, porque eu vou trabalhar com filosofia e educação, os fundamentos da educação em territórios negros, em seus princípios éticos, políticos, estéticos, é importante por esse ponto de partida. E aí, pensar a decolonialidade, assim, é muito caro, porque, veja, nós aprendemos de forma cartesiana, inclusive pela escola, que é onde a maioria de nós vamos viver experiências racistas ainda pela primeira vez, e onde deveríamos estar asseguradas e assegurados pelo Estado, mas nem sempre estamos, nós vamos aprendendo a relacionar as coisas de uma forma bastante binária, muito diferente do que vai dizer Leopold Senghor, de eu falo o outro, eu sou o outro, eu sinto o outro. A gente aprende numa perspectiva cartesiana, o penso, logo existo. A divisão, a binarização, a segregação e a separação. Então, nós fomos aprendendo que, enquanto mulheres, somos opostas aos homens, o que não é verdade. E a mesma coisa nós aprendemos em relação, numa percepção colonizada de mundo, de que adulto é oposto à criança. Então, é desse lugar que eu quero iniciar a minha fala, para a gente pensar o que são as infâncias no candomblé, e agradeço a perspectiva de estar aqui em África falando nesse lugar, né? Parabéns pelo nome do evento, inclusive poder estar juntas em África é muito mais confortável para a gente começar a falar, porque a gente não precisa ficar se justificando do porquê isso é importante, a gente já vai direto falando sobre isso. Então, mais uma vez, gratidão pelo espaço. Veja que interessante, eu não posso ser, porque sou adulta, oposta à criança. Eu posso ser, no máximo, uma continuidade dessa, um ir e vir, ou um estado, como eu coloquei na tese, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, vou pedir licença para ler alguns trechos para começar essa primeira parte da minha fala. Então, veja, a percepção de mundo, a cosmopercepção de mundo, nesse lugar do qual a gente está falando, sobre o candomblé, ela vai me trazer muito mais próximo, com muito mais complementariedade, menos conflito, como já trouxe a fala da professora Kilsan, do que necessariamente em oposição à relação adulto-criança, infância, velhice. Eu não tenho necessariamente esse tipo de divisão. Essa divisão é uma divisão cartesiana colonizada. Ela não está necessariamente posta nesse momento. Veja, há um processo de subversão, de recolocação da África em nós. Professor Amadou Ampateba vai apontar isso, a não separação do sagrado do cotidiano das pessoas, a não divisão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o respeito da sacralidade, dizendo que devemos 10 vezes respeito à nossa mãe e 1 vez ao nosso pai, mas não porque isso traga um processo de hierarquia, mas porque isso vai trazer o reconhecimento daquilo que o pai Toninho vai chamar no popular, e eu coloquei no meu texto, Candomblé Nagô, na Pauliceia Desvairada, de a mulher pare o homem e o homem não pare a mulher. Então, pensemos nisso, né? Na circunstância do respeito, mas, na verdade, a lógica exúlica vai fazer exatamente com que a gente pense por aí.
não separando o sagrado do cotidiano das pessoas, à medida em que mantém-se o mundo dos vivos e dos mortos unidos na comunidade. É uma lógica, então, que não permite um raciocínio binário calcado em divisões superficiais, mas, acima de tudo, não se pauta pela obviedade, pois estrutura-se nas singularidades e peculiaridades próprias da ancestralidade inerente a cada pessoa. É a ancestralidade quem faz um ser humano alguém uno e múltiplo nessa lógica exúlica. Então, a criança do terreiro, ela, para a gente, representa toda uma linhagem ancestral, desde essas mulheres que chegaram e que criaram um culto para recolocar a África em nós, até o momento atual. Então, olhar para isso com a sacralidade, com a ancestralidade posta aí, é uma condição de um giro epistemológico que a gente pode e deve dar na educação. Porque é o reconhecimento de que eu também aprendo com a criança e que o fato de ser mais velha ou mais velho não me torna o mais experiente ou a mais experiente em determinada circunstância. Então, estabelecer relações de trocas e não de dominação é a que se propõe e que eu acabei vivenciando aí na tese, no momento de construir, junto com as crianças, essa metodologia. E por que eu fui chamar de lógica exúlica, ainda que eu tenha me inspirado na fenomenologia da percepção e na semiótica da comunicação? Porque eu fui percebendo a habilidade que as crianças tinham para se movimentar no terreiro. E, naturalmente, aquilo que eu via não era aquilo que as crianças viam. Então, qual foi a forma que eu utilizei na tese para poder estar com as crianças e fazer a pesquisa com elas? Eu distribuí 3 tablets na época para que as crianças me ajudassem a coletar os dados, porque a percepção delas diante da altura, a forma com que elas veem, aquilo que elas se interessam, os lugares pelos quais elas andavam no terreiro, era muito distinto do meu. E com a ajuda delas, eu poderia realmente observar aquilo de uma outra forma. E qual foi a minha surpresa quando eu comecei a organizar as coisas dessa forma com elas? Que elas foram me trazendo dados muito diferentes, a ponto de mudar, inclusive, a forma com que eu estava olhando para a pesquisa. Então, esse tipo de troca, esse tipo de relação que você vai estabelecer, muito ensina, né? E muito reorganiza a vida a partir da forma com que eu vou estar com o outro, e isso vai gerar uma postura de acolhimento que pode ajudar muito a construção de uma educação realmente justa, equânime e igualitária. Então, essa é um pouquinho a minha proposição. Ao final da minha explanação hoje, eu vou querer mostrar um pouquinho, tentar pelo menos, como que a gente pode fazer esse diálogo entre a cosmopercepção de infâncias no candomblé e a educação infantil. Então, olhar para Exu desse ponto de vista como o ancestral ou o orixá que melhor representa a infância foi fundamental, porque não só porque Exu matou um pássaro ontem com a pedra que hoje tirou e vai subverter a nossa lógica de tempo e espaço, mas porque essa mesma lógica vai nos mostrar que o mais velho não é necessariamente o mais experiente. Então, onde é que isso vai estar circunscrito? E acho que isso aqui o Sam trouxe com maestria, fico muito feliz em poder falar agora, após ela, justamente por essa razão. Nesse território negro que é o nosso corpo, um corpo iniciado. Então, o que vai ser sagrado para esse corpo como uma forma de reexistência? Não só a felicidade, mas como brincar, o direito ao brincar. E isso vai variar em diferentes estados. Então, infância, diferente do que a gente vai organizar em uma sociedade cartesiana e que vai se pautar em valores eurocentrados, de que infância se destina a pessoas de 0 a 12 anos, infâncias no candomblé são estados,
como a que o Sam retomou a partir do próprio Herê. Então, brincar vai ser o caminho que o corpo usa para conversar. Aqui eu traço uma alusão a uma perspectiva discursiva presente nos pressupostos estabelecidos também por Bakhtin. Um ato enunciativo comporta diversos elementos e instâncias. Há uma semiosfera em que engendra as ideologias, que se explicitam, por sua vez, no discurso esse do corpo, tá, gente? Este, desprovido de materialidade, encontra no texto seu suporte de manifestação, entendido aqui como uma das diversas expressões, escrita, fala, dança, cromatismo, gestualidade, etc. O verbo conversar, presente nessa minha descrição aqui agora com vocês, pressupõe interação, polifonia, dialogismo e remete a uma enunciação que é o fazer comunicativo, no qual se estabelece a categoria pessoa, que, por seu turno, organiza as categorias tempo e espaço, ou melhor, reorganiza. O que se diz no ato de brincar é o enunciado. Se colocarmos em um paralelo a criança brincando e um adulto em estado de herê, percebemos uma construção de alteridade, na qual os sentidos e as percepções são negociados. A criança experimenta a adultez e o adulto reexperimenta a infância. Não talvez a sua, mas a que poderia ter sido e todas as outras que potencialmente são ou virão a ser. Esse é o dialogismo, a polifonia e experiência de alteridade, que de alteridade está na base do candomblé, como aparelho ideológico produtor de discursos de igualdade e de respeito, tão difíceis de serem compreendidos por modelos normativos eurocêntricos. Aqui eu falo de uma compreensão de experiência que muito nos ajuda no acolhimento, inclusive no momento de formar professoras e professores na educação infantil. Porque veja que interessante o que é que o candomblé nos proporciona como uma perspectiva decolonial quando eu tenho uma criança brincando com um adulto em um transe de herê. Há uma quebra nessa lógica de passado, presente e futuro e noção evolucionista que nós temos, porque as crianças foram assim descritas, né? As crianças foram descritas como seres em evolução, como pessoas que ainda virão a ser. Se pegarmos os textos, então, de Santo Agostinho, como o exemplo do pecado e o exemplo do que é negativo e profano, como algo que devíamos expurgar dos nossos corpos, quando, na verdade, você tem uma outra possibilidade, uma outra cosmopercepção de experimentar, de fato, a infância nesse espaço. Assim, de uma forma soleada, eu quero pensar uma formulação aqui para a gente conversar mesmo. A relação predicativa, X é Y, então, brincar é o caminho que o corpo usa para conversar. Que o discurso é manifestado aponta, então, uma seguinte estrutura semântica. Brincar remete à criança. Caminho remete a Exu-Lonã. Corpo remete a Exu-Bará. Conversa remete a dialogismo. E a relação transitiva, no sentido de levar um ao outro, por sua vez, vai remeter a Exu Elebó e a Exu Egjubaró. Se X é igual a Y, nessa propositura, então, é certo concluir também que Herê é Exu, ou ainda uma manifestação de Exu sobre a figurativa da infância. Dessa forma, apresenta-se a lógica exúlica como natureza e matriz fundadora da semiosfera de produção e circulação de culturas por crianças no candomblé. E aqui entender criança como produtora de cultura, para mim, é fundamental. Nesse segundo momento da fala que a gente vai dialogando e que a gente vai conversando, que eu tenho essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, entender esse tipo de dinâmica como fundamentos educativos muito me interessa, porque lá atrás nós tivemos que ouvir
em outros pesquisadores, como bem trouxe o professor Erisvaldo agora, que são considerados, e inclusive até hoje, ok, tem o seu momento histórico, né, como Nina Rodrigues, histórico e racista, de dizer que somos uma religião aética, que não temos, que somos divididos, entre outras tantas reflexões que são muito baseadas no racismo, mas não olhou para esse tipo de compreensão e nem poderia, porque isso realmente cabe agora a nós fazermos, mas de como essas coisas vão se estruturar e vão se organizar de uma forma onde eu possa realmente compreender qual postura de mundo e cosmopercepção eu adoto, inclusive diante disso que a gente está chamando aqui de infâncias, e aí no plural. Porque isso vai fazer com que eu tenha condições também de não me olhar como algo dicotômico à natureza, mas como parte dela, como a professora Kilsan aí propõe pela pedagogia ecoancestral. Então, como que eu me olho também parte dessa criança em uma sociedade como a nossa que as mata? Que acontece como aconteceu a situação do menino Miguel Otávio, onde a pessoa, a adulta que estava lá com ele, não teve a dignidade de segurá-lo pela mão e tirá-lo de um elevador que levou o menino à morte. Então, olhar para uma relação onde eu não seja oposta à infância é olhar para a vida, é um ato de resistência, é um ato de humanidade, é um ato de mais complementariedade, menos conflito. E isso o candomblé nos ensina, inclusive em uma sociedade extremamente injusta e desigual como a que nós temos. Então, olhar para a descolonização do ser, do ter e do saber passa exatamente por essa compreensão de não me ver em oposição à criança, mas saber que em um estado, que infância é um estado pelo qual eu ainda transito e vou transitar pelo restante da minha existência. E talvez para além da existência, inclusive nesse plano que a gente conhece. Nessa direção, outra coisa que é importante a gente saber é que esses mesmos autores que eu falei anteriormente, inclusive também Pierre Verger, descreveram o herê como loucura. Olha que percepção eurocentrada e cartesiana do que é o herê, o estado de herê. Estado de herê representa loucura nessa condição. Então, quando você pegar as traduções sobre o sentido de herê, quando os pesquisadores, ainda com uma ideia bastante eurocentrada, o fizeram, entender uma ordem conhecida, da ordem do Tossen, a prescrição dos seus status, a subversão de modelos rígidos para a reestruturação de um Estado e de uma disposição social incentivadora de uma circunstância de convívio entre os seres do Orum e o Aie, entre adultos e crianças, entre o estado de consciência e inconsciência, palco da manutenção de saberes, então, ancestres, constituídos como um fórum que, num aparente caos, são repensados e reafirmados os laços e os contratos sagrados entre o sagrado e o secular, entre o material e o imaterial. Então, o estado de herê representa, na verdade, o próximo elo que, permanentemente, precisa se renovar em favor da perpetuação da tradição, em favor de um presente disposto à base do porvir, do devir, e em favor de um futuro que necessita, de fato, vir a ser sob uma pena de uma inexorável extinção. Em poucas palavras, eu quero tentar dizer aqui com vocês, herê é o merissistema do tecido ideológico do candomblé. É o último ponto do pé de Ocotô, condição de crescimento incessante e espiral da concha de caracol de Exu, cuja expansão se inicia em Olorum e não termina jamais,
pois graças de Oxum, a mãe do ovo, o novo sempre vem e sempre virá. E aí ele pode ser nomeado por alguns que aqui eu aproveito para homenagear, que eu conheci: pilãozinho, florzinha, mel e raio de sol. Esse último, talvez o primeiro de cada manhã. Os orixás não verbalizam, mas se comunicam por meio de diferentes materialidades semióticas. E isso é imprescindível para pensar essa estrutura de Herê. Então, não é... Eu acho muito lindo que o Sam tenha trazido, inclusive, porque nós não combinamos, né? A perspectiva de vivenciar a infância num corpo adulto também através do Herê, e olha como essa capacidade ela vai ser extremamente subversiva, e a estrutura que essas senhoras criaram lá atrás, de recolocar a África em nós, permanece pungente e acionando de uma forma pela qual eu quero continuar entendendo, e também abro aqui para a nossa discussão, que essas manifestações culturais negras são tão intoleradas e tão perseguidas justamente por recolocar a África em nós e enegrecer a sociedade brasileira muito mais do que estar sendo branqueadas como alguns pressupõem. Não. Quando eu comecei lá a fazer o meu mestrado e doutorado, eu não poderia imaginar ter a honra de compor a mesa, enquanto EQED, com o Babalorixá e o Mialorixá dentro da universidade. E em pouco tempo, aí falando nesses termos, porque eu defendi em 2016, né, e a tese, a dissertação em 2012, então tem menos de 10 anos, essa oportunidade aparece. Então, nós estamos, por mais difícil que pareça, esse momento de volta ao fascismo, que não se dá só no Brasil, mas nós temos um contexto mundial mostrando isso, nós estamos no caminho certo, esse caminho que essas mulheres deixaram para a gente prescrito, através de ritos que imitam mitos, e a gente pode se organizar dessa forma. Assim, porque também Exu vai estar muito próximo ao Herê, e eu busquei esse tipo de definição. O Herê é também a boca do orixá. Ele chama para si, esse estado, o papel de canal de comunicação entre o mundo do tangível e o espiritual, e de uma forma onde se expressa também pelos movimentos e gestos, nesse giro epistemológico que ele dá, de falar de forma infantil pela boca de um corpo adulto. Isso muito nos ensina, não só do ponto de vista estético, mas prioritariamente do ponto de vista ético. Assim, o que eu fui encontrando na tese, olhando e vou encaminhando a minha fala para essa terceira parte, espero não estar me atropelando, eu encontrei, junto com as crianças e a partir da lógica exúlica, 3 grandes princípios orientadores: a da oralidade, corporalidade e ancestralidade, que podem e devem ser associados aos princípios éticos, políticos e estéticos que orientam a educação infantil, e também aos princípios das diretrizes que estabelece a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né, relatado pela professora Petronilha no parecer de 2004. Então, eu fui associando esses 3 marcos orientadores, corporalidade, oralidade e ancestralidade, a esses princípios orientadores descritos nas normativas legais da educação, para a gente pensar, então, a constituição de outras metodologias e outras possibilidades, de uma forma com que essa perspectiva do acolhimento às infâncias pudesse estar presente também para pensar a educação infantil. Então, sobre a orientação da lógica exúlica, destacando o princípio da oralidade, nós podemos fortalecer a compreensão de reexistência negra, e assim articular esses princípios orientadores das diretrizes que
são o consciência política histórica da diversidade, o fortalecimento de identidades e de direitos e as ações afirmativas de combate ao racismo e à discriminação, junto aos princípios éticos, políticos e estéticos descritos no parecer que institui diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Assim, pensando na lógica exúlica, princípios éticos reconhecem a ancestralidade, rompendo com a noção de tempo e espaço, exigindo postura de acolhimento e conduzindo a consciência política e histórica da diversidade, e auxilia teórica e metodologicamente a compreensão do Ubuntu. Olha que interessante, a gente também aprendeu, mesmo nos nossos estudos, a tentar separar o máximo possível, e aqui eu reconheço que o Ubuntu vem de uma concepção Banto, né? E aí Sankofa, que é outro conceito que eu vou trazer daqui a pouquinho, vem mais ligado à África Central, o que é muito diferente do que está ligado à percepção de Exu na Nigéria e nesse trânsito diaspórico, mas pensar essa África mítica, que também tem um território que é o nosso corpo iniciático, me faz não necessariamente estar presas a essas amarras. Reconheço os diferentes lugares de onde elas vieram, mas como Amadou Ampateba e Molefe Assante, eu prefiro também mais complementariedade menos conflito. Assim também, os princípios políticos vão encaminhar para a expressão da corporalidade, de forma a reconhecer a infância como um Estado e implicar em uma postura de cumplicidade para o fortalecimento de identidades e de direitos e auxiliar teórica e metodologicamente a compreensão do Sankofa, de uma forma com que eu consiga olhar para a ancestralidade e de forma a buscar conexões, porque quando eu hierarquizo essa minha relação entre as crianças, eu me impossibilito nas relações de troca e me coloco naturalmente na relação e na posição de dominação. Porque isso vai ser, inclusive, justificado pelos adultos, porque somos corporalmente muito maiores, né? Inclusive, do que as crianças. Então, eu sempre busco, porque eu tenho oportunidade de trabalhar também com estágio na educação infantil, na disciplina da graduação, organizar isso de uma forma que eu entenda que o meu corpo traz discursidade também da dominação ou do acolhimento. Então, qual tipo de discurso eu vou trazer no meu corpo? E isso pelo Herê, como eu falei para vocês anteriormente. E o princípio, como um princípio estético, considerando a materialidade dessa, a oralidade implica na materialidade da palavra, que vai nos conduzir a uma postura de transformação que, por sua vez, precisa e deve combater racismo, discriminação e qualquer tipo de injustiça e iniquidade, porque nós temos por hábito no Brasil naturalizar a transformação de diferença em desigualdade. Então, pensar teoricamente a partir dessa lógica exúlica é aquilo que eu venho tentando propor junto com o grupo de pesquisa, com o Laroyer, e reorganizar. Então, pensar essa cosmogonia, eu gostaria de não terminar com as minhas palavras, mas com uma palavra em específico da Pérola, uma das crianças aqui. Eu vou tentar apresentar e vocês me digam, por favor, se está dando certo. Compartilhar com áudio aqui. Esse vídeo foi de agosto desse ano. Para quem vocês estão cantando, Felipe? Otávio, para quem você está cantando? Para quem você está cantando? Esmeralda, para quem?
cantando, Otávio? Para Oromimá? Quem é Oromimá? Quem é, Felipe? O que você está fazendo? O que você está fazendo, Felipe? Macumba, Esmeralda? Fecharam a porta. Tava... Então é isso, né? A Esmeralda respondeu ali, depois que eu fiquei um bom tempo ali perguntando para as crianças o que elas estavam fazendo no quarto de Exu, e elas respondem Matumba, e com essa naturalidade, a gente vai aprendendo como a residência ainda de África em nós permanece a partir dos gestos que essas mulheres tiveram lá atrás de resistência negra e que nós pudemos acompanhar. Então, observar isso e tentar dialogar com a educação infantil, no caso do que meu grupo tenta mais ou menos fazer e se organizar, tem sido o nosso desafio, e eu trouxe aqui, espero que tenha colaborado, vou encerrando a minha fala, a bênção mais uma vez a todos, os meus respeitos, a minha licença, e gratidão por poder estar aqui, estou à disposição. Eli, querida, obrigado pela sua exposição e por me falar um pouco mais dessa lógica exúlica, né? Você havia começado a me dizer dela lá na Amped, e eu falei, então preciso entender um pouco mais. Mas esse final de apresentação, ele terminou me sugerindo uma série de elementos, e dentre os elementos sugeridos, eu me voltei ao tempo do meu filho mais velho, que vai fazer 23 anos agora em dezembro, e ele cresceu aqui no terreiro, mas não podia entrar na casa de Exu, né? Então ele tinha um pavor da casa de Exu, porque estava sempre... E aí, por volta dos 10, 12 anos, aí eu vi que a curiosidade e o desespero era tamanho. Eu falei, vem cá, venha ver a casa de Exu. Entre aqui para você ver a casa de Exu. E ele, uai, mas não tem nada de estranho. Eu pensei que tinha alguma coisa de apavorante. Eu morri nele, né? Quer dizer, ele tinha uma imagem de que ia encontrar não sei o que lá na casa de Exu. E a partir daquele momento, ele foi também construindo uma nova relação com o candomblé, né? Porque também ele é de Exu. Ele já era de Exu. Mas eu uso de uma certa pedagogia de não forçar ninguém a uma experiência religiosa da qual ele, ou esse alguém, essa pessoa, não consiga ter o sentido ainda, né? Hoje ele é iniciado de Exu, ele é o assobá da casa. Hoje de manhã mesmo teve aqui, perguntou algumas questões, acendeu o Exu, quer dizer, já não é mais uma criança. Mas aí quando eu vi as crianças as suas aí, você, lá na casa de Exu, e a reflexão que me veio a partir da experiência do meu filho é que a lógica de Exu é uma lógica sempre aberta. Aberta a várias possibilidades. Então, tem sempre alguém querendo pensar a lógica, e aí também a construção é sua, mas eu vou usar a lógica exúlica fechada num caminho pavoroso, numa lógica próxima daquela que a ideia do diabo da Igreja Católica nos fez engolir, de forma que Exu deixa de ser esta grande divindade da comunicação que transita entre o Orum e o Aie, e que na experiência das infâncias, das crianças no candomblé, está sempre nos surpreendendo, nos fazendo descobrir como ele é aberto. Me parece que a sua reflexão nos leva um pouco para o caminho da lógica de Exu como uma lógica aberta. E aí, quando a gente pensa a lógica de Exu como uma lógica aberta, inclui-se aí a ideia da encruzilhada, onde nós temos várias possibilidades, mas não só a ideia da encruzilhada.
Ou seja, inclui-se aí a ideia da encruzilhada e a ideia também da linha reta, ou da horizontal, da vertical. E aí, nesse sentido, também eu me lembrei da dissertação de mestrado que acabou de ser defendida lá no programa de pós-graduação em educação da UESB por um babalorixá. E a pesquisa dele foi feita no terreiro da Casa Branca. O babalorixá Adalto Viana, lá de Vitória da Conquista, fez uma pesquisa belíssima. E ele trabalha com essa ideia de poste central como essa relação de Exu, né? Que sobe, que desce, que atravessa os dois lados, mas que você pode fazer aquele movimento da Rosa dos Ventos, né? Que tem várias possibilidades, né? Ou seja, não é apenas uma encruzilhada, é mais do que uma encruzilhada as possibilidades de Exu. O pior na lógica das possibilidades de Exu é a gente ficar no meio da encruzilhada sem fazer escolha. Mas Exu é escolha aberta. Tudo é possível nas escolhas que a gente faz com o Exu, sobretudo na relação com as crianças. E aí nós temos de estar o tempo todo querendo aprender esta percepção fina que a criança o tempo todo está nos dizendo dentro do terreiro. É claro que a gente não consegue entender tudo na velocidade que a gente precisaria, porque o tempo vai nos afastando desta possibilidade de comunicação mais simétrica, né? Sem essas assimetrias de adulto e de criança, né? Com essas possibilidades mais simétricas. E aí a sua reflexão me fez ficar aqui pensando o tempo todo nas crianças deste terreiro que eu sou responsável. Obrigado, muito obrigado por suas reflexões. Agora me parece que... Sim, pode falar, Ellen. Eu quem agradeço, e fiquei pensando também nessa circunstância aí de seu filho, né, também, porque como essa cena em específico, ela acontece na retomada de algumas atividades do terreiro, pós a quarentena, mas ainda nesse momento que nós estamos vivendo, eu achei tão interessante que os bebês, né, eles são bem pequenos, vocês viram, eles sempre viram o quê? A porta do quarto de Exu fechada e música acontecendo, né? Então eles vão lá e reproduzem exatamente isso. Tem um momento que eles vão e fecham depois a porta, vivenciando, experimentando. Achei que fui muito feliz de estar lá nesse momento e aprender com a Pérola que eles estavam fazendo uma tumba. A proposta agora, gente, eu sei que tem algumas pessoas que já fizeram algumas perguntas, os nossos monitores e monitoras estão aí nos ajudando e vai nos passar as perguntas, vai anunciar as perguntas mesmo aí do NEAB. Mas a proposta agora é fazer o lançamento do livro, né? O Clésio estabeleceu mais ou menos este cronograma, então agora eu peço que o apoio técnico aí coloque os livros e depois a Yakio-san vai apresentar também uma das obras dela, ela tem as capas ali, vai poder apresentar também. Vamos lá, a ideia é de que seja apresentado o livro da Ellen, que acabou de ser lançado, de ser publicado, e de seguida vai apresentar o meu. Olá, é um prazer estar aqui hoje no primeiro Congresso Internacional Pensando África e suas diásporas e ter a oportunidade de lançar meu livro aqui também nesse evento, que vai pensar uma África mais mítica e mística, que é o Candomblé Nagô, na Pauliceia Desvairada. É um ensaio onde eu busquei fazer apresentar de alguma forma alguns pensamentos
do Antônio Paulino de Andrade, o pai Toninho do Oxum, que fala acerca da relação dele nessa cidade, que é a cidade de São Paulo, e como há quase 50 anos ele vem se mantendo nesse espaço como sacerdote e organizando o exercício da sua religiosidade. Eu convido a todas e a todos para conhecerem o texto. É um texto feito com o objetivo de ter mais ar nesse ano de 2020, buscar alguns fôlegos em termos de reflexões que esse arteiro traz, naquilo que eu estou chamando de pedagogia arteira, a partir de determinadas obras de axé e obras de arte que ele vai fazer, e os grandes ensinamentos que ele traz sobre as maiores coisas da vida a gente aprende brincando, que ele, enquanto sacerdote, vai viver de orixá e não de capricho, que gente perfeita ele não quer nem perto dele, que o bom do candomblé é feito para quem não presta, desse ponto de vista, e trazendo algumas dessas discussões. O objetivo foi realmente deixar registrado alguns desses ensinamentos, a partir dos seus pontos de vista e valores filosóficos, éticos, políticos e estéticos, considerando uma lógica exúlica de subversão de um discurso e de espaço e tempo, e agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho dessa obra. Um abraço a todos e a do pé. E sucesso para o primeiro Congresso Internacional Áfricas. Muito bem, Ellen. Obrigado por lançar o seu livro no evento. Vamos ao próximo. Eu estou aqui para lançar este produto, né, que é resultado da minha dissertação de mestrado há cerca de 25 anos atrás. Efeitos de sentido dos saberes tradicionais de adolescentes da comunidade negra dos Arturos. Entre adolescentes da comunidade negra dos Arturos. São saberes que se encontram entre os adolescentes e são saberes dos adolescentes nesta relação com os saberes tradicionais que vigem na comunidade negra dos Arturos em Contagem. O livro saiu no final do ano passado, mas por conta da pandemia nós não tivemos condições de fazer o lançamento. E estamos aproveitando esta oportunidade para a divulgação para o grande público. O livro se encontra também em e-book pela Apaco Editorial, então quem quiser adquirir também pode comprar pela Apaco Editorial em e-book, mas nós também temos alguns exemplares para vender. Quem tiver interessado, mande um e-mail para erisvaldosanto@yahoo.com.br. Efeitos de sentido dos saberes tradicionais entre adolescentes da comunidade negra dos Arturos é uma obra que traz o prefácio do professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, da UFMG, que foi o meu orientador de mestrado, um prefácio belíssimo, e um pós-fácio da Sueli Oliveira, que é uma estudiosa do reinado, das tradições de Congado, e acaba de passar no doutorado na UFMG, uma alegria muito grande para nós. Um grande abraço, está aí o livro Efeitos de Sentido dos Saberes Tradicionais entre Adolescentes da Comunidade dos Arturos.
Eu sou o autor, Erisvaldo Pereira dos Santos, professor da UFOP. Um grande abraço. Então é isso. Agora que o Sam, vamos ver aí nossas obras, nossas maravilhas. Já que você não mandou o videozinho. Ah, ele já está mostrando uma lá. Ó. Você mostra uma. Olha, eu não tenho, o meu lançamento é o Black Power de Aquim, da Editora de Cultura, foi lançado nesse meio da pandemia, e eu estou muito feliz porque ele está indo para a 3ª edição em apenas 7 meses, e ele é uma temática de um menino que ele começou a ter problemas com o cabelo crespo dele a partir do momento que ele foi para a escola, e lá na escola os colegas xingavam, aquelas coisas que a gente já sabe, né? E ele tem um avô muito potente, e esse avô é o avô Seu Dito Pereira, que representa a ancestralidade, os saberes ancestrais. Então, esse avô, ele recupera, através de ensinamentos, a autoestima desse menino, né? Então, o avô leva para o quintal, coloca ele em contato com as ervas, colhe as ervas, prepara um hidratante natural com banha de porco e essas ervas, que, aliás, minha mãe me ensinou, minha mãe aprendeu com a mãe dela, minha avó, que aprendeu com a minha bisavó, então é uma receita de família, e que deixa o cabelo muito mais armado ainda, e com brilho, e traz o pente garfo, que é uma relíquia que está na família, e tem uma cena que eu não preciso nem dizer quem é, a partir do momento que esse menino sofre uma violência na escola, ele deita e sonha, e quando ele sonha com um caçador. Quem será esse caçador, hein? Adoro! Aroleu! Aroleu! Então, a ancestralidade sempre presente, e está presente aqui no Black Power de Aquim, à disposição de vocês. E lembrar do Omobá. Omobá está fazendo 11 anos esse ano, né? E Omobá, 3 prêmios da literatura nacional, representou o Brasil em 2 feiras internacionais por 2 anos consecutivos, e trabalha empoderamento de meninas, independente da idade, a partir das histórias das nossas rainhas, que aqui aparecem como princesas. Iemanjá, Jexalugá, Olocum, e assim, Oxum, Yansan e Oduduá, ok? É isso aí. Feita a divulgação. Bom, estão pedindo e-mail, contato, por favor, coloque aí, eu já coloquei o meu, coloque aí no chat, para ajudar aí no contato e venda das obras, das importantes obras. Mais uma vez eu quero dar parabéns à nossa Kilsan pelo trabalho que vem desenvolvendo na defesa, na afirmação da história e cultura afro-diaspórica em nosso país. Obrigado. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo, estar ouvindo, aprendendo com vocês nesse momento. Gratidão. Bom, neste momento nós ainda temos 43 pessoas, nós estamos há mais de 1 hora, a ideia é 1h30, estamos começando com um pouquinho de atraso, 1h15. Nós teríamos ainda uns 15 minutos, eu diria, para uma pergunta, e eu quero fazer o sorteio. O grupo aí da técnico me ajude, como é que eu vou sortear um livro meu aqui, 2 livros eu vou sortear, na verdade, para alguém, só que para entregar vai ter que, quando eu for aí, quando nós voltarmos para o FOP, se cair para alguém de Belo Horizonte, vai ficar mais fácil. Eu não vou me comprometer a mandar pelos Correios.
Porque também não estou saindo de casa para isso. Aqui tem sem você escolher um número e eu olhar no formulário de presença o número da inscrição. Você numerou a inscrição? É porque cada um faz a inscrição e já fica meio que numerado, assim, eu consigo acessar esse número de inscrição. Então eu vou escolher. Quantas pessoas tem? Só para eu não. O formulário, ele tem 55 Bom, respostas. mas nós temos uma presença de 42, 44 pessoas. Eu vou. Ai, meu Deus, o número 17 e o número 17 é o primeiro. Quem é eu, gente? Eu não assinei o formulário, mas fez número 17 e depois o número 42. Pronto. Aí você identifique quem é, por favor. Tá, deixa eu olhar. E eu pensando no 42. Ah, é? Tá Eu já vendo? somo logo os 6, eu já somo logo a Baramege. Para mim, tudo é o Bara. Peraí. É o Ricardo. Ricardo Nonato da Silva. Esse é qual? O número 17. O 17. Ricardo Nonato. Você escreva aí, eu peço a ele para ele dizer se ele está presente. Se ele não estiver presente, nós vamos sortear outra pessoa. Ricardo Nonato. Agora eu vou olhar o próximo. 47. 42, não é? 42. 42. Ó. Não muda, não. É a Maria Laura Passos. Pronto, ficou ótimo. Um homem e uma mulher. Maria Laura Passos. Maria Laura Passos já se identificou aí, ó. Que bom! KKK, dá o FOP. Então, falta o outro. Tem mais algum número? Você só disse 2? Não, são só dois. São 2 sorteios. Você falou tem outra? É porque eu acho. Não, o outro que precisa se identificar. Ricardo não está, é isso? Que o Santo está escrevendo. Então, se não tiver, a gente faz outro sorteio. E ele perde. Concordam? Pode ser. Sim, sim, sim. Olha, depois vão dizer que. Então vamos para o 16, que é o número dos Odus. 16. Está na lista. Foi a 16. Catiúcia Lucas Severino. Oh, Catiúcia! Minha aluna, foi minha aluna. Acho que foi. Ela estava aí, porque no início eu vi ela fazer um comentário. Será que ela saiu? Ah, não acredito. Vamos ver, vamos ver. Catiúcia. Enquanto isso acontece, Bom, enquanto isso, vocês podem encaminhar perguntas. já tiveram algumas perguntas aí, como você prefere que eu as leia, que eu poste aqui no reporte do Era comentário? para fazer uma seleção, porque o tempo vai ficando escasso e aí não vai dar para responder todas. Então, eu vou repostar todas juntas no comentário. Ah, então tá bom. Comentário só Ok. para vocês. Só um instante.
Vixe, mas as perguntas são muito grandes para poder caber no chat. Vou colocar de um em um. A primeira foi a da Cláudia. A da Catiúcia. A da Stephanie. Leonardo. Olha. Tem muitas perguntas. E a da Stephanie novamente. Só que você podia anunciar a pergunta, porque eu acho que a gente ganharia tempo. Leia a pergunta. Mas é porque você disse que queria escolher uma pergunta, não que não ia Não, responder. a sugestão é de que você fizesse essa seleção aí. Eu acho que você não me entendeu. Era que você selecionasse algumas e colocasse. Entendi. Então, eu vou ler a da Cláudia, que ela solicitou então, a pergunta dela. Ok. Ela fala aqui, se a Lei 10.639 não é trabalhada na sala de aula, ou seja, não é ensinada na sala de aula, será que nos currículos escolares serão aceitas as religiões de matrizes africanas? Somos massacrados quando somos brancos para irmos ao terreiro, as pessoas nem sentam ao nosso lado, ou tem movimentos ligados à homenagem a Iemanjá, na Praça do Preto Velho, estamos em construção para aceitar a nossa religião. Bom, em relação à Lei 10.639, é preciso que a gente se lembre o seguinte, né? A educação, quando a gente fala em educação e trazer as questões focadas em orixás, focada nos mitos, por exemplo, nós precisamos especificar bem essa palavra, que religião não é o caminho, né? A lei prevê, sim, falarmos sobre religião, a Lei 10.639, dentro de uma perspectiva onde, se outras religiões elas são apresentadas na escola, que todas sejam, né? Então, nesse sentido, não há problema de se trabalhar, a questão é trabalhá-la ideologicamente, como por décadas eu vi na educação, os planos de aula de professoras intitulados A Bíblia, Só Jesus Cristo Salva. Que tipo de plano escolar é esse? Né? Se nós temos uma educação, uma escola laica. Então, é o seguinte, nós precisamos ficar bem atentos a isso. E religião não é o mesmo que religiosidade, né? Se a mitologia grega ela está presente em sala de aula, se a mitologia indígena, né, está presente na sala de aula, através de vários mitos, né? Se eu posso falar de Zeus, se eu posso falar de Ísis, etc e tal, se eu posso falar do Deus Sol, se eu posso falar da Lua, da deusa Lua, por que não falar das orixás, dos deuses e das deusas africanos e africanas? É a grande questão. Nesse sentido, o meu caminho sempre foi optar por falar de religiosidade, porque religiosidade significa como que a pessoa, grupo, ou comunidades, ou etnias, lidam com o seu sagrado. Então, isso para mim é tão bonito e tão democrático, né? É um campo de pesquisa tão interessante para crianças, jovens e adultos em fase escolar, de pensar exatamente isso, né? Ir por esse caminho cultural e o caminho histórico-cultural, na verdade, né? Porque é fundamental que as pessoas compreendam que orixá, que candomblé é brasileiro, né? Se eu for para falar em candomblé de Queto, candomblé é brasileiro, né? Culto aos orixás
está lá, por exemplo, na Nigéria, em algum território da Nigéria, alguma parte da Nigéria, reconhece e dá conta de entender o que nós entendemos como orixás. Né? É importante dizer isso. Então, a religiosidade é como as pessoas se encontram com o sagrado. Nem nenhuma vai contra desenvolver um trabalho competente nesse setor, nessa seara. Importante, portanto, dizer que a questão da religião, ela está meio que deturpada nos tempos atuais, diante do que nós estamos vendo, né? Mas, se é para ter o ensino religioso, que esse ensino religioso seja plural e dê conta de tratar de todas as religiões que estão aí, tá? Se não for assim, a educação, enquanto laica, eu não vou trabalhar religião, mas eu posso trabalhar religiosidade. Eu me lembro do projeto A Cor da Cultura, o programa A Cor da Cultura, que ele vinha em 2005, ele chegou em Diadema, por exemplo, que é um programa do Canal Futura, com a Rede Globo, uma parceria grande, que tinha a professora doutora Zoilda Loreto da Trindade como a coordenadora pedagógica, ela faleceu há 3 anos, e esse material vinha 8 fitas VHS, 2 era sobre o candomblé, volume 1 e 2. Esses eram os volumes que a gente não conseguia trabalhar nas escolas em termos de formação. Então, eu fiquei 13 anos na Secretaria de Educação de Diadema, implementando e acompanhando a implementação da Lei 10.639, e era o grande impedimento no Brasil inteiro, era trabalhar essas 2 fitas VHS focadas no candomblé. Porque o professor não queria nem para o próprio conhecimento, porque era para o próprio conhecimento do profissional da educação, para não querer passar, para não constranger os seus alunos, quando, em obrigação, a professora quer chamar o conselho tutelar para prender o pai e a mãe, porque afirmam que a criança está em cárcere, né? Que a família é monstruosa, porque deixou o filho, que é aluno daquela professora ou aluna, em cárcere. Então, essas coisas, elas precisam ser muito bem, esses temas muito bem trabalhados por profissionais da educação, e a Lei 10.639, importante dizer que alterou a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394/96, em seus artigos 26, 26A e 79B, que não traz uma proibição em termos de tratar de religiosidade. A grande questão que nós temos é a falta de informação que os profissionais da educação têm em relação a essa temática. Saber onde pode ir e onde não deve ir, não deve trilhar. Então, é importante estar ligado nisso. E uma das coisas principais é a gente deixar de hipocrisia. Porque se a gente está num espaço de educação que se quer laica, não justifica ter Santinho, Virgem Maria, Nossa Senhora da Aparecida, Jesus Cristo, crucifixo nas escolas como elas têm. E também não justifica fazer oração na entrada, oração na saída, com as turminhas de educação infantil e ensino fundamental. Tampouco fechar as portas e fazer rezas dentro dessa sala de aula. Então, são todas práticas que violam os direitos humanos, assim como uma festa junina, que é uma festa católica, e nós temos 3 dias dedicados a isso, assim como Páscoa, que é um outro evento católico. Aliás, é importante dizer que o Papa que criou a Páscoa é um Papa negro, né? A gente não pode esquecer disso, e nem esquecer das origens africanas do catolicismo, coisa que as pessoas não falam, não estão aí, e é preciso saber. Contudo, é um evento, Páscoa é um evento também da Igreja Católica, e que está, assim, nas escolas públicas do país, como se fosse tudo natural, e não é, assim como o Natal. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, porque qualquer representação no Ministério Público contra essas práticas, quem vai responder somos nós mesmos, porque nós estamos num espaço, num terreno de educação que se quer laica no Brasil, que está na Constituição, e ainda esse artigo que fala sobre isso não foi alterado, mesmo nos tempos
cruéis que nós estamos vivendo hoje. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá? A minha questão, quando você fala sobre o branco irmos ao terreiro, aos terreiros, e que o branco é massacrado, sei lá, né? As pessoas não querem sentar ao lado. Eu respeito essa observação. Com certeza pode acontecer, sim, mas o que me preocupa nessa discussão toda, de fato, é que nós estamos lidando com alguns babás e algumas iás brancos no candomblé e que têm a arrogância de dizer, por exemplo, que orixá não é negro, que se orixá fosse de fato negro, não traria tanta prosperidade e tanta melhoria nas vidas das pessoas. É esse o discurso que eu tenho enfrentado em alguns terreiros aqui da região de Brasília, da região de São Paulo, que meu ilê está lá com meu pai de santo, está em Brasília, e aqui em São Paulo nós vemos alguns pais, algumas mães brancas afirmando isso, e isso me incomoda profundamente. Brancos que entram nessa nossa maravilha de organização, que acolhe todo mundo, que acolhe a todos, sem discriminação, e lá dentro essas pessoas não conseguem entender o espaço do candomblé como um espaço de fortalecimento das identidades negras, como um espaço que vai nos fortalecer, vai reforçar, vai reconstruir muitas vezes as identidades destruídas de pessoas, de mulheres, homens e crianças negros e negras, destruídas pelo racismo no Brasil. Então, é um espaço de recuperação, de reorganização, de reestruturação da psique humana. E brancos, no meio de tudo isso, com um discurso tão pesado e racista nessa religião, nesse modo de vida, que é muito mais do que uma religião, né? É isso que me preocupa tremendamente nesse meio. A lógica branca dentro da lógica afro-referenciada. Não dá, né? Você querer colocar o redondo, o circular, a circularidade dentro de um quadrado, que é o pensamento ocidental, que é o pensamento branco. Então, essa é a minha grande preocupação e deveria ser a preocupação de todos, para a gente ficar atento com o que está rolando aí, porque a coisa não está bonita. E é muito mais do que ficar pensando nessa coisa, né? Porque eu não estou sendo bem aceita nesse espaço, que é um espaço de negro, e a gente nem sabe, porque se a gente for rodar de fato os terreiros por aí, nós estamos vendo uma quantidade de brancos na religião que não tem tamanho, né? E também com pensamentos muito deturpados em relação ao orixá e a todo o objetivo da existência, da resistência desse espaço, né? A partir da sua área de mata, né? A sua área do verde e da sua área fechada. Contudo, nós precisamos dar conta dessa questão que é muito mais absurda e que está acontecendo do que outras coisas. A gente dá conta de conviver como nós negros temos secularmente convivido com o racismo. Chegar nas pessoas, essas pessoas segurarem as nossas bolsas, atravessarem as ruas, não confiarem na gente, né? Então, não vai ser uma coisa como essa de se sentir rejeitado num espaço que se quer negro, talvez, né? Que vai derrubar você enquanto uma não negra, talvez, de estar aí. Em frente, nós enfrentamos o racismo. Então, é entender, talvez, o movimento que está acontecendo no processo de rejeição, talvez. É uma etapa só. Se você se colocar com respeito e entendendo o que a branquitude fez para que essa postura esteja acontecendo nesse momento com você, no espaço que você frequenta, não sei, aí você vai conseguir ter mais paciência, respirar fundo e entender. Puxa vida, eu estou vivendo a experiência que negros secularmente vivem.
Então, acho que é mais ou menos por aí. Respira fundo, vai entendendo os processos, entendendo o contexto, e você, com muito jeitinho, vai conseguir sim ser acolhida e mostrar que você respeita, respeita os orixás, respeita o culto, que você tem respeito, que você compreende essa ancestralidade africana. Então, acho que é mais por aí. Ellen, você quer dizer? Deixa eu fazer uma sugestão para a gente fazer blocos de 2 perguntas, para poder dar tempo para a gente ler mais perguntas. Eu não sei o que vocês preferem, fazer mais perguntas e depois eu respondo? O microfone está desligado. Nós não vamos responder todas as questões, porque nosso tempo ele está se esvaindo, né? Já são 16h53 e a ideia era de que esta mesa fosse de 1h30, porque tempo de esses eventos na internet, quando vai passando, vai cansando as vistas da gente, e a gente também. Então, o bom senso pede que a gente não passe das 16 horas, né? Então, na minha tela aqui são 15h53, faltam 7 minutos. Então, a minha ideia é de que viu algumas questões aí, respondesse e a gente vai caminhando para o final. Perfeito, Babá. Então, eu concordo plenamente aí com a professora Kyu-san. Eu acho que é importante a gente também tentar fazer esse exercício na educação superior, que muitas vezes a gente se olha, né, de uma forma como se a educação superior tivesse isenta, inclusive de uma perspectiva da discussão da própria religiosidade, para falar em uma parte assim, a ideia de exercício de hermenêutica, que advém de Hermes. Aí, quando a gente vai falar de Exu, dá a impressão que não pode. Então, em primeiro lugar, que eu acho importante destacar das religiões de matriz afro, em especial o candomblé, é que não somos proselitistas. Então, eu já ouvi, inclusive, muito esse discurso, né, do tipo, recentemente, inclusive, mas vocês também não divulgam a religião de vocês, não faz parte nem sequer dos nossos dogmas desse ponto de vista. Então, não somos proselitistas, não vamos fazer nenhum aspecto de conversão. Agora, que foi e é a experiência da religiosidade que mantém com que os povos pretos na diáspora, em especial no Brasil e Cuba, nos sustentemos, porque houve um projeto de genocídio e ainda está em vigor no Brasil, o último país do globo a abolir a escravidão, e se nós estamos vivos e vivas, independente do higienismo, sim, graças a esse processo de resistência dos nossos povos, isso é inegável, então faz parte da nossa história, da nossa cultura, isso precisa ser falado, isso precisa ser dito, é um direito que, aliás, me foi tomado, porque eu fiz a minha vida inteira, a minha formação toda veio na escola pública, e eu fui aprender com o movimento negro sobre a religião de matriz africana, né? Graças aos ativistas do movimento negro que me levaram, e que eu passo assim, né, por essa experiência. Então, isso é importante ser colocado, ser lembrado como um direito que nós temos enquanto brasileiros e brasileiras a conhecer esse tipo de perspectiva, que não significa que vamos fazer proselitismo com ninguém, porque nem faz parte da nossa perspectiva religiosa. Acho que isso é importante de ser lembrado. Agora, eu também concordo que o Sanki, se olhando aqui, assim, principalmente em São Paulo, que é onde eu frequento o maior número de é inegável negros, como mas eu Ellen, seu áudio começou a falhar e congelou a imagem. Voltou aí.
Voltou? Ela Eu vou tirar a imagem, então, para ver. Será que melhora? não, deve ter sido algum Não. problema, mas pode continuar. Ah, Deve ser a então tá ótimo. internet, uma oscilação da internet, Deve a, ser. a rede oscila, a minha também oscila aqui. Bom, então é isso, né? Como eu tenho conversado com o pai Sidney também, acho que é importante pensar uma formação, inclusive, do campo político dentro dos terreiros e uma compreensão dos não negros para que, ao também professar essa denominação religiosa, entenda que com isso também há que se lutar contra as práticas racistas que vivenciamos e, no meu entender, o reconhecimento de que estão sendo enegrecidos e não embranquecendo esse espaço. Eu acho que Ó, isso é importante de ser destacado e tranquilo, acho que eu termino por aqui, tá certo? eu Gratidão. gosto, eu gosto de dizer, Ellen, que a nossa tradição religiosa, embora não seja proselitista, ela tem uma pretensão de universalidade. Só que a lógica da universalidade da nossa tradição religiosa, ela é exúlica, ela é aberta. Ela não é uma universalidade assim, olha, é universal para você, ela é universal para quem quiser seguir esse caminho, passar por essas encruzas, atravessar esses becos e vielas, e aí aprender a conviver com um diferente que não é o mesmo e que se diversifica numa perspectiva multifacetada de vários grupos religiosos. E aí, eu tenho só um probleminha quando a gente apela para a dimensão da religiosidade e deixa de lado a religião, colocando uma como superior à outra. Porque eu já escutei uma pastora que agora está no governo dizendo que ela respeitava a experiência dos religiosos de matriz africana. Agora, ela não podia aceitar que um conteúdo dos religiosos de matriz africana fosse apresentado para a leitura da criança dela, porque isso produzia confusão espiritual na criança dela, ou na criança dos adeptos da igreja dela. E aí eu fico pensando, quer dizer, a diferença da universalidade na nossa tradição religiosa é que é uma universalidade aberta, ela não é impositiva, ela não é proselitista, ela não quer obrigar ninguém a entrar nessa tradição. E eu sento no jogo de búzios e as pessoas dizem, tem que fazer isso, gente. Se o seu coração, a sua mente e o seu sono tranquilo lhe disser que sim. Senão, não me apareça aqui para fazer nada, porque você está contra o espírito dessa tradição religiosa, que, ao contrário do que muita gente diz, não obriga ninguém a fazer nada. As pessoas assumem algumas obrigações dentro da experiência religiosa com a finalidade de ordenar as suas vidas para a ordem do bem viver, para a felicidade, para a convivência pacífica consigo, com o outro, com Deus e com todos os outros e outras que nós encontramos aí a nossa existência afora. Então, eu insisto muito na dimensão da religião propriamente dita, por conta da perspectiva institucional que a gente precisa afirmar. Aí, outro dia, tem um camarada que tem insistido, não, nós não temos nada a ver com religião, nós temos tecnologia. Não, tecnologia pertence ao campo do desenvolvimento, desdobramento da ciência. Nós temos uma experiência de sentido, de transcendência e imanência. Essa é a grande lógica da nossa experiência religiosa, que é, ao mesmo tempo, aberta à dimensão da transcendência, e já ouvi gente dizer que nossa religião não tinha transcendência, eu falei, está blefando, porque ela também é aberta à imanência. Quer dizer, e ela não é dicotômica nessa relação imanência-transcendência. Ela é dialógica, ela é de troca. É esse movimento do poste central que vai às profundezas e vai ao alto, ou que vira como a dança de Iroko
no candomblé, mas não cai assim tão fácil, né? Então, eu quero, finalizando esta tarde, eu vou sortear mais uma vez um número, porque estão cobrando aí que a Catiusca não está presente, pois o número é 7, é de Exu na minha casa. Estamos na lógica exúlica, acha aí alguém do número 7. E dizer que, para mim, foi uma experiência gratificante, agradecer ao professor Clésio, porque ele foi um dos propositores desta mesa redonda e me pediu para indicar um pouco o tema, ver qual seria o tema e quem estaria na mesa, né? E continuar agradecendo a minha amiga Denise Botelho por ter me indicado essa pessoa maravilhosa que eu não havia tido esse privilégio de encontrar, assim, que é aqui o Sam. Estou muito contente. E, mais uma vez, permitir que a nossa Ellen fale para nós. Ellen, eu quero lhe dizer que que aquela discussão está em aberto ainda que nós começamos, viu? Porque nós vamos seguir por aí. A outro dia alguém me cobrou, eu falei assim, não, eu já tenho com quem dividir essa tarefa. E mais uma vez, muito obrigado. Eu quero passar a palavra para vocês fazer as considerações finais. E já são 17h03, né? E aí eu passo para aqui o Sam, como a senioridade é posto no candomblé. Vamos lá, Iá. Pessoal, gratidão, só agradecer a bênção, Motumbá, prazer por essa honra de hoje estar com vocês e tratando de um assunto tão incrível, tão maravilhoso, tão potente. Parabéns, Ellen, pela pesquisa, pelos encontros maravilhosos que você chegou aí como processos, né, que a gente fala resultado, mas nunca é o resultado, é de uma etapa, vamos dizer assim. O campo está totalmente aberto, né? Aberto às possibilidades exúlicas, é exatamente isso. Então, sigamos assim em frente, juntos, né? Reforçando esse campo teórico tão necessário, tão fundamental e tão revelador, tão desvelador, descortinador, e que a gente sabe que é fundamental. Eu fico imaginando a educação brasileira dando oportunidade para entender tudo isso que a gente tem falado, que a gente tem pesquisado, e que a gente sabe dos resultados incríveis e maravilhosos que se tem nessa seara, né? Para mim, é importante chegar num espaço escola com o meu fiozinho, e aí chega uma criança que vem correndo e diz para mim assim, a bênção, Motumbá. Então, é algo assim, um sorriso e com a emoção tremenda. Eu gostaria de ter essa possibilidade, dessa oportunidade de ver as crianças, as nossas crianças podendo fazer isso com maior frequência, né? Então, é um caminho nosso a ser trilhado, é um caminho que nós estamos fazendo, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, contudo, o empenho é o mesmo, né? É a vontade de divulgar todas essas ações maravilhosas, as filosofias que nós encontramos, filosofia de Oxum, a filosofia de Iemanjá, a filosofia de Exu, a filosofia de Ogum, cada um com seu conjunto de ações e práticas aí a serem compartilhadas com o mundo. Essa é a minha vontade. Por enquanto, vamos assim, de pouquinho em pouquinho, nesses grupos maravilhosos que estão sendo constituídos aí e que grupos de pesquisas têm levado de uma forma tão brilhante. Gratidão pela oportunidade, parabéns a todos e a todas, um prazer. Saudações, Clésio, para você também, gratidão. Bom, gratidão, a do pé, a bênção mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aqui contigo, Kio-san, com a sua assertividade habitual, com a direção também do professor Erisvaldo e Babá,
é muito bom saber que nós não estamos sozinhos, e eu me sinto assim quando eu estou num evento como esse. Embora a gente tenha esse cansaço de novembro, todos nós, né? E também a situação de pandemia que vai colocando a gente nessa coisa da tela, eu saio dessa atividade hoje renovada, com as feitas, né, como quando a gente tira um ebó, e que a gente possa realmente tirar cada vez mais ebós aí e construir, né, realmente novas possibilidades, novos caminhos aí a partir dessa encruzilhada que Exu sempre nos permite, porque uma coisa Exu ensina, a gente sempre pode voltar para o ponto central, não ficar parado lá, mas retomar outros caminhos, é a partir daí que a gente retoma todos juntos. Gratidão, 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 estou à disposição, deixei o meu e-mail e vamos juntos, viu? Professor Erisvaldo, professora Kilsan, Clésio, gratidão pela sua gentileza e cooperação. Um beijo enorme para o pessoal aí de Ouro Preto, tá? Da UPOP. Então, parece que a pessoa também não está, e a Cláudia está me reclamando. Número 1, gente, será que o número 1 está aí? A primeira pessoa que assinou a lista, pelo amor de Deus. Me diga aí, quem foi o primeiro a assinar a lista? A primeira pessoa foi a Stephanie. E ela está aí? Não A está. Stephanie de Oliveira. Ah, ela está ali. Ah, Vicente, pronto. Axé! A Stephanie de Oliveira, então, de fato, é porque tinha que ser uma mulher, é? Ok, Stephanie, o livro é seu, tá vendo? Chegou primeiro, ganhou um prêmio. Mais uma vez, gente, muito obrigado, um beijo no coração, que Ogum, que Odé, que Oxóssi, que Amiaçabá, que Oxum, que todos os orixás nos cubram, para que as nossas escolhas, a nossa vida seja sempre repleta de bons amigos, de boas falas, boas reverberações, para que o mundo sinta que ser de candomblé e ser de axé é ser força que produz força do bem viver. Obrigado, gente. Obrigado, Clésio. Obrigado a cada um, a cada uma. O Clésio deve, o NEABI deve providenciar os certificados